Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 5 de setembro. A igreja celebra a festa de São Lourenço Justiniano. Ele viveu de 1381 a 1455. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Naquele tempo, em um dia de sábado, Jesus estava ensinando em uma sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Jesus disse ao homem: "Fica-te de pé e põe-te aqui ao meio." Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria em dia de sábado. Jesus olhou para eles e perguntou-lhes: "Em dia de sábado, é permitido fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer?" Eles nada responderam. Então Jesus disse ao homem: "Estende a tua mão." Ele assim o fez e a sua mão ficou curada. Os mestres da lei e os fariseus ficaram muito irritados e com raiva de Jesus e procuravam um modo de acabar com a sua vida. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente o Evangelho nos coloca diante do fato do rigorismo religioso. Uma tendência forte que pode invadir o coração de cada um de nós, cegando a inteligência, poluindo o coração e fazendo com que cada um de nós não tenhamos a capacidade de enxergarmos as manifestações do Senhor Deus na história. Por isso, hoje, nessa sinagoga, nós vemos esses mestres da lei, doutores da lei e fariseus, já predispostos a não acreditarem no poder de Jesus. Eles viam os milagres que Jesus fazia acontecer. Eles ouviam os testemunhos das pessoas e principalmente daqueles e daquelas que foram agraciados com o milagre. Mas por causa da dureza do coração, e por causa da maldade da sua inteligência, eles não acolhem, eles não querem acreditar que Jesus é o enviado de Deus. Os cegos são curados, os surdos começam a ouvir, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, os endemoniados ficam livres. Todas as mensagens dos profetas sobre aquele que seria o grande realizador das profecias de Israel, realizando assim a espera messiânica, se manifesta na vida de Jesus de Nazaré, mas os mestres da lei e os fariseus estão com os corações fechados de preconceito, fechado de rigorismo e incapazes de enxergar as manifestações que o Senhor vai realizando na história. Eu e você também podemos ficar mergulhados nessa grande tentação, nessa grande tendência de nos deixarmos pastorear por dureza de coração, por rigorismo do coração, de nos deixarmos pastorear por preconceitos, por racionalismos, e assim nós não vamos tendo olhos para enxergar, ouvidos para ouvir e coração para sentir as manifestações de Deus, e muitas vezes nós vamos procurar refúgio num rigorismo desumano, numa incapacidade de percebermos as manifestações de Deus. E assim vamos renegando o poder de Deus também na atuação da história. Hoje o evangelista nos coloca diante desta cena muito característica de repulsa da pessoa divina de Jesus. Hoje nós vemos o fechamento completo do coração dos mestres da lei e dos fariseus, profundos conhecedores da palavra de Deus, colocados à frente do povo de Deus para interpretar a lei, mas incapazes de enxergar as manifestações de Deus. E é interessante isso porque eles estudavam muito para poder perceber as intervenções de Deus na história. Cabia a eles, como sentinelas de Deus, observar as manifestações para ajudar o povo a perceber que Deus entrou na história, que Deus interviu na história.
Ao colocar esse homem de pé no meio, Jesus está inserindo um homem que talvez tenha carregado durante toda a sua vida o preconceito de ter nascido com essa deficiência. Aos ladrões era dado o castigo de decepar a mão direita, de amputar a mão direita. De tal modo que ver um homem com mão direita na sociedade passando pela rua era motivo de repulsa e também motivo de reconhecer ali um penado ou uma pessoa que foi castigada pela lei. De tal modo, então, que se alguém já nasce com essa deficiência, lógico que a inteligência e o preconceito religioso vai começar a dizer que esta pessoa está pagando por um mal feito na outra vida. E assim também carregará o preconceito social. Jesus insere aquele homem dizendo: fica-te de pé aqui no meio. Aproxima-se do meio das atenções, porque Jesus dá atenção a este homem ao colocá-lo no meio. E enquanto ele está em pé, Jesus olha então para todos os presentes ali e pergunta: o que é permitido fazer num sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? A lei não pode impedir a vida. A lei está a serviço da vida. E principalmente a lei divina, a lei que o Senhor nos deixou para nos conduzir, porque o papel da lei é nos proteger, é nos conduzir até Deus. Os 10 mandamentos são como setas na beira da estrada que vão conduzindo a cada um de nós na nossa caminhada para que a gente não venha dispersar no caminho e nem cair nos buracos dos erros. Mas a lei está a serviço da vida. Mas os mestres da lei e os fariseus de hoje já ficaram com os corações predispostos a não quererem acolher por preconceito, por dureza de coração, que Jesus é o realizador das profecias de Israel, que ele é o Cristo de Deus. Aprendamos a ser menos racionais e aprendamos a ser mais humanos e mais crentes, para que a gente possa perceber também a intervenção de Deus na história e principalmente que a lei divina está a serviço da proteção da vida. Logo mais às 19 horas nós teremos o Terço dos Homens aqui em nossa Igreja Matriz. Amanhã, na terça-feira, às 18 horas, teremos o nosso momento orando com São Miguel Arcanjo. Às 19 horas teremos a nossa Santa Missa e às 19h30 a Pastoral da Sobriedade estará realizando a sua missão. E nesse dia 7 de setembro, feriado nacional, dia de nossa pátria, nós não teremos nenhuma atividade aqui na igreja e a secretaria paroquial também estará fechada, para que os nossos funcionários possam descansar. Mas no dia 10 e dia 11, nós teremos o nosso retiro espiritual de cura e libertação, com o nosso irmão Frei Wilson Balbino, que estará vindo do Paraná dinamizar esse retiro que era para ter acontecido no período do Carnaval, mas que em consequência das chuvas nós tivemos que transferir para agora. Coragem, ânimo, venha celebrar conosco. Se você não puder vir todos os 2 dias, 10 e 11 de setembro, sempre das 13 horas até as 19 horas, onde nós nos encerraremos com a Santa Missa todos os dias. Venha pelo menos um dia celebrar conosco esse dia festivo. Um grande e fraterno abraço para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. Paz e bem.